coisa importante dentro da parte de genética é a gente poder identificar que tipo de problema eles estão passando para a gente. Em geral, é muito normal que eles representem ou descrevam algum grupo familiar. Se eles descreverem algum grupo familiar, a gente pode representar graficamente esse grupo familiar através das genealogias ou heredogramas, que são, na verdade, aquelas árvores genealógicas da genética que servem para representar quem são os indivíduos dentro do grupo, quem está doente, quem não está, quem é portador de uma característica, quem não é, machos e fêmeas, filhos, pais, avós, para a gente poder ter uma noção de hereditariedade. Então, existem alguns símbolos que são padrões dentro da parte de genética que ajudam a gente a resolver vários tipos de atividades. Por exemplo, cada vez que a gente tem um quadradinho, esse quadradinho significa que é um homem. Se tiver uma bolinha, significa que é uma mulher. Se essa mulher ou esse homem estiver pintadinho, assim, achurado ou escurecido, significa que eles são afetados pela característica em questão ou, de repente, são doentes, dependendo do caso. Então, cuidado, isso é uma forma de representar mulher e homem. Quando a mulher e o homem estão ligados de lado, assim, significa que é um casal. Em geral, isso é montado para eles poderem dizer que esse casal vai ter filhos. Se esse casal estiver ligado com uma linha dupla, significa que existe algum laço de consanguinidade, ou seja, eles são aparentados. São primos, são tio e sobrinho, às vezes tem algum grau de parentesco. Lembre, a gente vai usar isso aqui para qualquer tipo de ser vivo, não precisa ser homem ou mulher, pode ser peixe, pode ser galinha, pode ser pato, pode ser árvore. Então, nesse caso, cuidado, tá? Porque é possível sim que alguns animais e vegetais, para eles não interessa se ele está fazendo um filho com um parente dele, o que interessa é reproduzir, tá? Então, nesse caso, em geral, ligado diretamente no meio da ligação do casal, nós vamos ter os filhos penduradinhos. Esses filhos ficam ligados por cima, tá? Então o desenho deles é marcado por cima. É muito comum que apareça número 1, 2, 3 para designar o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Se não aparecer assim, pode aparecer pais, geração número 1, aí aparece o número 1 em romano do lado. Filhos, geração número 2, netos, geração número 3. Então eles descrevem de quem é que eles estão falando, tá? Então os filhos ficam ligados por cima. Ainda, esses filhos muitas vezes podem ser filhos que são gêmeos. Então, por exemplo, se a gente tiver gêmeos idênticos ou não idênticos, chamado também de gêmeos não idênticos ou dizigóticos, que pode ter um de cada sexo, então eles ficam ligados por cima, só que em diagonal normalmente. E quando a gente tem gêmeos idênticos ou monozigóticos, eles ficam ligados por cima, em diagonal e lateralmente, para dizer que existe um laço de consanguinidade maior. Aí é importante lembrar, aqui, sempre que é gêmeos idênticos, a gente tem que ter ou 2 quadrinhos ou 2 bolinhas. Se a gente tiver gêmeos não idênticos, aí pode ser quadrinho, bolinha, quadrinho, bolinha, tanto faz. Tá? Então, nesse caso, não vai fazer muita diferença. Uma outra coisa importante que a gente deve lembrar, quando a gente tem gêmeos idênticos, o genótipo deles, além do sexo, tem que ser igual. As letrinhas, aquelas que representam a genética do indivíduo, deve ser a mesma. Já em gêmeos não idênticos, aí tanto faz. Tu calcula como se fossem indivíduos independentes. Além disso, a gente pode identificar, então, graças a essas famílias, a gente pode identificar olhando para uma estrutura familiar, né, quem são os pais, quem são os filhos, se existe algum grau de parentesco, alguma doença que passa dentro daquelas gerações e que tem a ver com características genéticas. Então, os tipos de heranças genéticas estão distribuídas dentro dos nossos cromossomos da seguinte maneira. Primeiro, lembre que nós temos um total de cromossomos, na espécie humana em especial, que é 2n igual a 46, ou seja, o total de cromossomos é esse aqui. Desses 46, nós temos 44 cromossomos que são autossomos, que significa aqueles cromossomos que definem coisas gerais, tipo cor do cabelo, estatura do indivíduo, cor e formato dos olhos, da pele. Então, nesse caso, assim, tá? Isso é característica autossômica, significa o sexo ou tanto faz. Segundo, quando nós temos características alossômica, sexual ou gamética, que significa estar ligado nos cromossomos XX ou XY, que é no par sexual. Então, as heranças que a gente tem dos problemas de genética, quase sempre são heranças que são trabalhadas autossomicamente falando, que significa coisas gerais, que o sexo não faz tanta diferença. Eventualmente tem alguma outra herança que pode ser sexual. Sendo assim, nós vamos ver qual é a diferença de cada um desses. Quando a gente tem, então, heranças autossômicas, que são de características de cromossomos gerais, o sexo não faz muita diferença. Significa que o número de mulheres e o número de homens que nós vamos ter na população que tem essa característica é meio que proporcional. Então não faz tanta diferença assim. Vai ter 20 mulheres e 18 homens, por exemplo, afetados, num grupo grande. Então, o número é muito próximo.
Agora, quando houver uma discrepância muito grande, tipo 7 mulheres e apenas um homem, bom, aí tem um motivo de ter mais mulher que homem. Significa que deve ser uma herança que tem alguma coisa a ver com o sexo. Aí vai ser alossômica. Então, no primeiro caso, que é quando a gente vai ter herança autossômica, tá? Onde o sexo é indiferente. Não faz diferença se é mulher ou se é homem. Não tem mais mulheres ou mais homens, tá? Então é meio proporcional. No primeiro caso, se a gente tiver uma herança recessiva, que é autossômica, significa que é ligada na letrinha, né? No Azinho, por exemplo, no Bzinho. Só que lembre que os indivíduos que têm doenças recessivas ou heranças recessivas só vão apresentar quando tiver os dois Azinhos. Então tem que ser Azinho, Azinho. Então nesse caso aqui em especial, é muito comum que a gente tenha heranças recessivas autossômicas, os pais sejam normais, né? Não tenham a característica, e o filho seja afetado. Então é comum de olhar para a família e enxergar isso aqui. Ainda é comum salto de gerações, tipo o pai tem, o filho não tem, o neto tem. Tá? Isso é comum acontecer. Então, quando acontece isso, uma característica importante, nós vamos procurar onde aparecem pais normais e filho afetado. Essa é a primeira coisa. Segundo, se a gente vê que o número de mulheres e homens também não são muito discrepantes, significa que realmente confirma que é autossômica. Aqui nós temos um homem e uma mulher afetada, só. Então, é 1 e 1. Então, não há grande diferença de mulheres e homens, sendo assim, deve ser uma herança autossômica. Nesse caso aqui, ó, vejam, pais normais, filho afetado. Então, deve ser uma herança autossômica e recessiva. Ainda, pais normais, filho afetado. De novo, herança autossômica e recessiva. Então, nesse caso aqui, se a herança autossômica é excessiva para esse grupo, para todo o resto da família também é. Sendo assim, se esses indivíduos que estão pintadinhos são os afetados e a herança é recessiva, eles são azinho. Mas nós temos que lembrar que 50% das informações vem de cada pai. Sendo assim, ele tem um azinho daqui e um daqui. Então, um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai. Só que esta mãe e esse pai, se tivessem um segundo azinho, também deveriam estar pintados. Como eles não estão pintados, então eles têm que ter um azão. Então, nós já sabemos o genótipo do pai, da mãe e desse filho. Vamos lá ver o outro caso. De novo, a filha tem 2 azinhos. Metade veio do pai, metade veio da mãe. Se metade veio de um, metade veio de outro, pai e mãe não estão pintadinhos, então eles não são afetados, então o genótipo não é igual. Sendo assim, este pai tem que ter um azão e esta mãe também tem que ter um azão. Então já sabemos que este pai é azão-azinho, esta mãe é azão-azinho, essa filha é azinho-azinho, este filho daquele casal é azão-azinho, a mulher dele também, e o filho é azinho-azinho. E esta pessoa aqui, essa filha do primeiro casal, a gente sabe que ela pode ter recebido um azão do pai ou da mãe, porque ela não está pintada, então os 2 azinhos, de certeza ela não tem. Só que ela poderia ter recebido um azão de um azinho do outro, ainda assim ela não estaria pintada. Ela pode ter recebido um azão de cada um, então também não estaria pintada. Justamente por isso, quando acontecerem situações desse tipo, vai ficar azão, traço, porque nós não temos certeza de que ela é. Então essa aqui a gente fica como uma incógnita, é uma dúvida. Só que assim, como a gente tem heranças que são recessivas ligadas aos autossomos, nós podemos ter heranças que são dominantes ligadas aos autossomos. Quando a gente tiver isso, agora nós vamos ter uma inversão de lógica. Agora nós temos pais afetados e filho normal. Os genótipos não vão variar muito, mas agora os pais é que serão afetados. Então nessa família aqui, ó, pais afetados, uma filha normal e um outro filho afetado. Sendo assim, quando acontece isso, a filha é diferente aqui, ela é azinho. Só que ela não está doente. Então significa que não é o azinho que causa isso, é o azão. Então metade veio do pai, a outra metade veio da mãe. Como o pai e mãe estão pintados e a filha não está, os genótipos dos pais podem até ser igual, o da filha que não pode ser igual ao deles. Então nesse caso, se a filha tem 2 azinhos, um veio da mãe e um veio do pai, o pai, para não ter um genótipo igual ao da filha, tem que ter um azão. E esse azão é o que causa o problema para ele. Por isso que a herança é dominante. Significa que ele herdou um problema dominante, ligado no alelo dominante. E aí, como a mulher também recebeu um azinho, né? Então nesse caso, para ela poder estar pintadinha, ela obrigatoriamente não pode ter genótipo azinho, então ela também tem azão. Então cuidado, nesse caso anterior, os indivíduos pintados são azinho. Então todos que estiverem pintados também serão. Aqui os não pintados são azinho. E se tiver mais algum que não está pintado também é um indivíduo azinho. E aí, esse indivíduo aqui, que
está pintado, de certeza então ele tem que ter um azão. Já está afetado por causa daquele um azão. Então ele não tem azinho, porque senão ele estaria branquinho sem pintar também, certo? Um exemplo simples para a gente poder olhar, tá? Então tem alguns indivíduos aqui que são 2 homens, 2 mulheres. Se é 2 homens, 2 mulheres, não tem a ver com X e com Y, tem a ver com os autossomos. Se tem a ver com os autossomos, significa que é uma herança que pode ser tanto para mulher quanto para homem. Então, primeira coisa, se é autossômica, nós vamos procurar. Primeiro, tem filhos que são afetados de pais normais ou pais afetados de filho normal. Então, nós vamos ver em qual dessas duas situações se encaixa. E aqui nós não podemos identificar, não podemos, aqui não podemos, aqui nós podemos. Ó, aqui nós vamos ter pais normais, filho afetado. Então, se encaixa neste primeiro caso. Então, vamos tentar identificar alguns genótipos nesse caso aí. Por exemplo, se a gente tem pais normais e filho afetado, é uma herança recessiva. Então, sabemos que todos os pintadinhos, sem exceção, são azinho. Então, vamos tentar identificar os genótipos de cada um. Se este filho aqui ele tem 2 azinhos, um veio do pai e um veio da mãe. Só que se o pai e a mãe têm azinho e não estão pintados, eles não são azinho. Então, eles têm que ser azão e azinho. Aí, nós sabemos o seguinte, esta filha e essa outra filha, elas da terceira geração, ou seja, do primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo de indivíduos, essas têm um azão e alguma coisa do lado. Por quê? Porque o pai e a mãe poderiam ter mandado os dois azão para elas, ou um poderia ter mandado um azão e um azinho. Além disso, vamos ver os outros das outras gerações aqui. Primeiro, esta filha tem azinho, então um veio da mãe. Como a mãe só tem azinhos para mandar e ela obrigatoriamente manda só 50%, o outro 50%, que é o outro azinho, veio do pai. Então, um azinho veio da mãe, o outro veio do pai. Se este pai ele obrigatoriamente mandou um azinho e é normal, ele não tem 2 azinhos, tem um azão e um azinho. Lembre, indivíduos que têm genótipos excessivos, todos eles teriam que estar pintados iguais, né? Então, nesse caso aqui, já sabemos o genótipo desses. Aqui eu sei que a mãe obrigatoriamente mandou para esse menino um azinho, porque é só o que ela pode mandar. Se ele é normal, então ele não ganhou um azinho do pai, ele ganhou um azão. Então, nós sabemos que é um azinho. Para o lado de cá agora, nós sabemos então que este pai mandou esse azinho, que ele só pode ter mandado aquilo e é 50% sempre. Então, o azão tem que ter vindo desta mãe, obrigatoriamente. O que essa mãe tem do lado? Não sabemos. Não dá para identificar de certeza. Então, ela é azão alguma coisa. Daqui para cá, o pai mandou 50%, que é o que ele pode, e a mãe mandou o azão. Então, nós conseguimos identificar alguns indivíduos. Alguns nem sempre serão identificáveis. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente não vai identificar na geração 1 essa primeira mulher, na segunda geração todos são identificáveis e na terceira geração as 2 meninas que nasceram. Então assim a gente consegue identificar. Lembrando, nesses primeiros 2 casos, essas heranças são autossômicas porque o número de mulheres e homens é praticamente igual ou igual e recessiva. Quando tiver pais normais e filho afetado, herança dominante, pais afetados, filho normal. No nosso exemplo, nós tínhamos pais normais, filho afetado, o que encaixaria como uma herança autossômica recessiva.